te louvamos e te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado e há de nos dar. Porque Tu és um Deus bondoso. Tu és um Deus que cuida dos que Te buscam, cuida dos que Te temem. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, que o Seu Santo Espírito haja poderosamente nesta manhã. Poderosamente, Senhor. Que faça coisas que a gente jamais poderia imaginar ou pensar ou pedir. Esta casa é Sua. Peço perdão de todos os nossos pecados, mas clamo pelo Teu agir nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Eu queria começar essa pregação pedindo perdão a vocês. E faço de uma maneira muito honesta e sincera, porque em 15 anos, eu acho que é mais ou menos isso, que eu prego a palavra, eu nunca preguei sobre esse tema. E quando me apercebi disso ontem, me deu um frio na espinha muito grande. Então eu peço perdão, de fato, a todos vocês de nunca ter abordado isso. Confesso também que eu ouvi poucas vezes. Nem lembro quando foi a última vez que eu ouvi. E nem sequer sei dizer com certeza se já ouvi. Mas isso não impede de eu pedir perdão a vocês por não ter abordado isso. Isso, em parte, é fruto de uma série de aulas que eu assisti, são 8 aulas, bastante extenso, um pastor americano chamado John Bevere, e que tocou muito, muito o meu coração, e o meu desejo é que ele toque o de vocês também, porque as nossas vidas dependem desse tesouro do Senhor. Mas dependemos muito desse tesouro. Que tesouro é esse? Isaías 33:6 fala dele e diz que ele será o firme alicerce e lhe proverá farto suprimento de 3 coisas: salvação, sabedoria e conhecimento. E aí ele diz que o temor do Senhor será o seu tesouro. Ou seja, a chave para abrir esse tesouro é o temor do Senhor. E eu nunca tinha pregado sobre o temor do Senhor. Não vou perguntar quantas vezes você já ouviu isso, porque se for igual a mim, não foram muitas. Então é algo que a gente precisa, como igreja, estar abordando mais vezes. E por que não se aborda isso? Porque não dá muito ibope. Num domingo cedo, trazer você, sair. Ainda mais hoje que a gente concorreu com a coberta, com o travesseiro, com o cobertor, né? Aí, ó, está até mais vazia a igreja. Mas só que a nossa vida, a nossa eternidade, porque salvação fala de eternidade, sabedoria e conhecimento fala da nossa vida aqui na terra. Então, a nossa eternidade e a nossa vida aqui na terra depende de uma coisa chamada temor do Senhor. Durante muito tempo eu achei que a fundação da nossa vida estava baseada no amor a Deus e amor ao próximo, que de fato é. Mas faltava o temor do Senhor. Faltava o temor do Senhor. Então a tua fundação, a fundação da tua vida, do teu ser, é composto de amor a Deus, amor ao próximo, mas também temor do Senhor. E esse assunto é seríssimo, porque está relacionado ao teu futuro, aonde você vai passar a tua eternidade. Atos 13:26 deixa isso claro, quando ele diz: irmãos, filhos de Abraão e gentios, que somos nós, que quem temem ao Senhor, temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Ou seja, a mensagem de salvação, ela não foi enviada a todos, mas só aos que temem. Porque só os que temem vão ter a capacidade de entender. Só os que temem verdadeiramente vão poder fazer o que Paulo fala aos Romanos, quando ele diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não tem como nós darmos uma declaração como essa, sinceramente, do fundo do nosso coração, se nós não temermos a Deus. Seria falso da nossa parte. Então, sem temor, eu não consigo dar uma declaração como essa, que a Bíblia diz que é necessária para sermos salvos.
Eu preciso, essa é a famosa oração de apelo, que eu diria que a grande maioria aqui já fez em algum momento da sua caminhada cristã, de declarar que o Senhor Jesus é teu Senhor e Salvador, e único e suficiente, e tudo mais, e a palavra de Deus, que ao fazer isso e crer, você será salvo. Salvo do quê? Do inferno. Nós não temos mais do que duas possibilidades na nossa eternidade. Ou você está no céu com Jesus, nos braços dele para toda a eternidade, ou infelizmente você está distante dele. E a palavra de Deus deixa muito claro que esse outro local não é nem um pouquinho agradável. É choro, é ranger de dentes, então eu não desejo para ninguém. Mas o temor é o caminho. Antes de entrar no temor, há uns 5, 6 anos atrás, a gente já tinha falado bastante sobre isso, mas quando ele diz lá que o tesouro é composto de salvação, que eu acabei de falar, aí ele vem e fala da sabedoria. Então vamos falar um pouquinho do que é a sabedoria, e qual a importância que ela tem, como a Bíblia trata sobre a sabedoria. A Bíblia trata como sendo o maior bem que eu e você possamos desejar. Não tem nada que se compare à sabedoria. Provérbios 8:11 diz o quê? Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Nada. Então não tem dinheiro, não tem nada, absolutamente nada. Posição, status, poder, o que você imaginar, a Bíblia está dizendo que não tem absolutamente nada que possa se comparar. Provérbios 4:7 também vem e diz que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire também o conhecimento. Nós já vamos falar também sobre isso, porque o tesouro, lembra? Salvação, sabedoria e conhecimento. Dá a impressão que sabedoria e conhecimento é a mesma coisa, não é? A gente já vai falar sobre isso. Aí quando Provérbios 3:16-18 resolve detalhar um pouquinho, olha o que fala sobre ela. A sabedoria garante vida longa. Claro, você não vai fazer bobagem com a tua saúde, você não vai tomar decisões precipitadas, você vai ser realmente uma pessoa, né? Na mão esquerda, riquezas e honra, os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. Em todas as suas veredas são o quê? Paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Tudo isso é sabedoria. Você quer ser um melhor pai? Seja sábio aos olhos de Deus, de acordo com a sabedoria do alto. Porque a da terra, como Tiago diz em Tiago 3, é demoníaca, é maligna. Então, você quer ser uma melhor esposa? Seja sábia, adquire esta sabedoria do alto, porque você vai ter vida longa, você vai ter riquezas e honra, seus caminhos serão agradáveis, você terá a paz que você tanto almeja, e você será sempre abençoado. Agora, nós falamos desse bem maior que a Bíblia chama de sabedoria. E logo no início, nós já sabemos como é que se adquire essa sabedoria, porque Provérbios 9:10 diz o quê? Que o temor do Senhor é o princípio dela. Então não existe a menor possibilidade de eu e você adquirirmos sabedoria e desfrutar de tudo isso que nós falamos, de vida longa, de paz, de momentos agradáveis, de honra, de riqueza, sem que você tema ao nosso Deus. Então a importância disso é fundamental para a tua vida e para a minha. Fundamental para a tua vida e para a minha. Ou seja, não existe cristão sábio que não seja temente a Deus. Não existe, é impossível isso, né? E essa sabedoria, como diz Tiago 3, e essa sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, porque a que vem da terra é terrena, animal e diabólica. E essa a gente tem que se afastar. Então, não há a menor possibilidade, nem a mim, nem a ninguém, ter essa sabedoria do alto se nós não tivermos no nosso coração um verdadeiro temor a Deus. E já mais para frente a gente vai explicar o que é temor a Deus. Tem gente, por que não dá ibope falar sobre temor a Deus? Porque muitos, infelizmente, acreditam que isso só cabia no Antigo Testamento.
A palavra de Deus não diz isso, e nós vamos ver que não diz isso. Porque eles se apegam em João quando diz que o amor afasta todo medo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, desde já eu quero deixar claro que temor a Deus não é pavor dele. Não é estar assustado com ele, porque não fazia o menor sentido. Porque o nosso Deus, o que ele mais quer de você e de mim? É ter uma relação íntima com ele. Então, como é que um Deus que quer uma relação íntima com ele, vai querer que você o tema num ponto de estar assustado dele, ter medo dele, ter terror dele? Não faz sentido isso. E não faz mesmo, não é isso, não é isso. Nós vamos já falar melhor sobre isso. Aí ele também diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então aqui já é uma outra coisa, nós saímos da sabedoria e a gente vem para o conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento científico, matemático, financeiro? Não, é o conhecimento de Deus. Ele quer ser conhecido por nós, que você conheça intimamente esse Deus, quem ele é, como ele age, como é o caráter dele. É isso, é esse conhecimento que está se referindo aí. E ao conhecê-lo, nós passamos a ter o conhecimento dele, ter os olhos como ele vê, ou seja, agir como Cristo age. É disso que nós estamos falando. Então nós temos o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e também o temor do Senhor é o princípio deste conhecimento de Deus. Eu conheço Deus, eu sei que Ele é santo, eu sei que Ele é bondoso, eu sei que Ele é piedoso, eu sei que Ele é misericordioso, eu sei que Ele é perdoador, e eu passo a começar a enxergar as coisas através dos olhos dele, agir como de fato Cristo age, e dessa maneira a gente vai mudando absolutamente toda a nossa vida, porque é o que fala, a resposta para esse aqui está em Provérbios 2,5, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, começar a ter o olhar de Deus para as pessoas. Como é que Deus olha para tal pessoa? Como é que Deus se relaciona com aquela pessoa? É da mesma maneira que eu estou hoje me relacionando com ela? Olhando para ela, pensando a respeito dela. O que Deus deseja para aquela pessoa? Eu tenho desejado a mesma coisa? Eu tenho agido com ela da mesma maneira que Deus está agindo com ela, ou está um pouco diferente? Se está um pouco diferente, o que está faltando é temor. Porque a hora que eu tenho temor, eu quero fazer como Deus faz, mesmo que seja contra a minha vontade, mesmo que eu não concorde com aquilo, mesmo que eu olhe com um olhar julgador e falo, não vou, não merece, agiu mal comigo, agiu mal com não sei com quem, mas Deus não age assim. Então esse é o conhecimento de Deus, que vem fruto apenas do temor a Deus. Então quando essa leva de pessoas que acham que temor a Deus é coisa do Antigo Testamento, então vamos para o Novo Testamento para ver o que o Novo Testamento fala a esse respeito. E aqui vamos pegar um trecho que é o próprio Cristo falando. Lucas 12, de 4 a 5, ele diz o quê? Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo, depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. O próprio Cristo dizendo, precisamos temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, eu lhes digo, esse vocês devem temer. É forte? É muito forte. Fica alguma dúvida aí? Nenhuma. Ah, mas talvez aqui Cristo também estava se referindo àqueles que não haviam nascido de novo. Não, eu não compro isso. Eu não compro essa ideia. Está se referindo a nós mesmos e que por falta de temor, muitas vezes a gente pode estar indo para o caminho bastante errado. Vamos para as epístolas, vamos ver o que Pedro fala. 1 Pedro 2,17 diz o quê? Tratem a todos com o devido respeito,
ame os irmãos e que temam a Deus e honrem o rei. A gente vai sempre ver que amor e temor andam juntos. Porque eu só posso amar alguém quando eu o temo. Porque ao temê-lo, eu passo a conhecê-lo. E eu não tenho como amar alguém que eu não conheço. Então, para conhecer alguém, para amar alguém, você precisa conhecê-lo. Por isso que demanda tempo, muitas vezes, para você estabelecer um relacionamento de amor, de fato, porque você precisa conhecer a pessoa. Você não pode encontrar uma pessoa hoje e achar que já o amo perdidamente. Não funciona assim. Você não o conhece. Você não sabe como é que essa pessoa vai agir, vai reagir. Então, você precisa ter um tempo com ela para conhecer essa pessoa, e ao conhecer essa pessoa, se o sentimento de amor nascer, ótimo, vai nascer. Então, Pedro está dizendo que amor aqui, anda muito perto disso aqui, Por isso que eu falei que a nossa fundação, com a maneira como você constrói a sua vida, que nem Deus usa a figura de uma casa, né? A casa que está lá nos evangelhos também. A maneira como você constrói os alicerces dessa tua casa, dessa tua vida e da minha também, precisa ser amor e temor. Amor e temor, porque a gente vai ver que é o temor que nos afasta do quê? Do mal. Não é o amor. O amor não me afasta do mal. Jim Bakker foi um televangelista nas décadas de 70, 80, até 90, dono da maior rede de televisão cristã do mundo, americana. Em determinado momento, esse cara caiu. Caiu em adultério e caiu em fraude tributária. E se tem uma coisa que os Estados Unidos põem em cana as pessoas, é fraude tributária. É isso mesmo, né, André? E lá vai em cana mesmo. E esse cara foi preso por 5 anos. Claro, perdeu a esposa, tudo isso que a gente já sabe o que causa isso. Um pastor resolveu visitá-lo enquanto ele estava na cadeia e foi lá conversar com ele. De fato, ele estava quebrantado, estava isso, estava aquilo, parará, papá. Inclusive, fez uma declaração muito legal. Ele falou: isso não foi juízo de Deus, isso foi misericórdia de Deus, porque se eu continuasse com a vida que eu estava, eu iria para o inferno. Então eu vejo que isso foi misericórdia de Deus, de me tirar da onde eu estava. Aí o pastor pergunta para ele assim: mas querido, deixa eu entender, você era um cara tão cheio da presença, em que momento você deixou de amar Jesus para fazer o que você fez? A resposta dele foi: eu nunca deixei de amar Jesus, mas eu perdi o temor. E ele fala: há milhões de cristãos que amam Jesus, mas não têm temor. Isso é um testemunho real. Então, amar é lindo, é necessário, é o que nós precisamos, sim, mas se não houver temor. Vamos seguir. Paulo também traz uma outra visão do temor, quando aqui nós juntamos amor com temor, e Paulo vai juntar santificação com temor. 2 Coríntios 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos, ou santifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando o que? A santidade no temor de Deus. Não é o amor não é o amor que aperfeiçoa a nossa santidade, é o temor a Deus. Sem temor a gente jamais verá a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Então, sem temor a gente não vai ver a Deus. E aí tudo que a nossa vida aqui ficou sem sentido, porque eu e você temos que ter como propósito de vida, em algum momento, estar diante dele e vê-lo. Mas a palavra de Deus que sem santidade ninguém verá a Deus. É interessante isso, porque Moisés foi um dos caras que mais viu milagres na vida, né? O mar se transformando em sangue, as águas se transformando em sangue, sapo aparecendo, o mar se dividindo, mas o maior desejo quando ele estava com Deus é: eu quero ver a tua face. Caramba, tudo que ele tinha visto não o satisfazia.
porque ele queria ver a face de Deus. Ninguém viu tantos milagres como Moisés, tantas coisas sobrenaturais como Moisés, mas o desejo dele era: eu quero te ver, eu quero te ver. Que esse possa ser o teu desejo e o meu desejo também. Então falamos de amor, falamos de santidade, e agora a gente também vai falar, através de Paulo em Filipenses 2:12, ele vai também dizer: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação. Em outros textos diz: ponham em desenvolvimento a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, a tua salvação e a minha, ela precisa ser desenvolvida todos os dias no temor e no tremor de Deus. Sem isso, nada vai acontecer. Eu já me peguei perguntando a mim mesmo, algumas vezes: Deus, por que hoje o Senhor não falou comigo na igreja? Sentado aí, não aqui, porque aqui ele sempre fala, aqui ele já vem falando faz tempo, mas assim como vocês aí. Hoje eu não senti tua presença, por que o Senhor não falou comigo hoje? E aí Deus me leva a esse texto aqui. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com o quê? Reverência e tremor. Ele falou: João, a minha presença não será manifesta quando não houver reverência e temor. Ou seja, eu posso não ter falado para você, mas eu falei para muitos naquele dia. E não falei para você por esta razão. Você não estava com espírito de reverência e temor na minha casa. É isso que Deus está sempre falando. Agora, a presença de Deus, ela ocorre de duas maneiras. Uma é, como a gente chama de a onipresença de Deus. Salmo 89:15 diz: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Na presença dele, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todo lugar, né? Salmo 139:7-8 diz: para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Essa é a presença de Deus, mas há a presença manifesta de Deus. E ele trata disso em João 14, no Evangelho de João 14, quando ele está conversando com seus discípulos, e ele diz assim: eu vou me manifestar a vocês. Eu vou me manifestar a vocês. Então, nós andamos na presença dele, mas nós temos que almejar a presença manifesta de Deus, porque quando há a presença manifesta de Deus, ocorrem os milagres. A tua vida e a minha é transformada. Agora, de novo, aonde ele vai fazer isso? Em todo lugar? Não. Salmo 89:7 diz o quê? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e reverenciado por todos os que rodeiam. Se ele não encontra no teu coração e no meu coração uma reverência, um temor, por que que ele vai se manifestar? Desculpa, por que que ele vai se manifestar? As pessoas às vezes acham que Deus manda alguém para o inferno. Da onde tira isso? Deus lá precisa mandar alguém para o inferno? Isso é uma escolha da pessoa. Ela passou uma vida inteira blasfemando, odiando esse Deus. Que favor esse Deus tem de mandar essa pessoa para a eternidade na presença dele? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. A pessoa escolheu não estar na presença dele. É uma decisão. É uma decisão.
Então, de novo, ele vai se manifestar ao teu coração e ao meu coração, se você não dá mínima para ele, você não tem reverência a ele. Esse pastor, inclusive, que pregou isso, ele relatou uma experiência pessoal que ele teve quando ele veio pela primeira vez ao Brasil, numa conferência nacional. 10 mil pessoas lá em Brasília. 10 mil pessoas lá em Brasília. Ele, quando foi chegando no estádio, era no estádio, foi chegando, já viu aquele alvoroço todo, um monte de carro parado e tal. Ele perguntou para o taxista, isso tudo aqui é para conferência? Ele falou, tudo para conferência. Aí logo colocaram ele na plataforma, o melhor louvor da época do Brasil presente e tal, e ele lá olhando, 30, 40 minutos de louvor, e ele olhava e falava, eu não estou sentindo a presença de Deus aqui, como é que pode isso? Aí ele começou a olhar e ver pessoas cochichando, falando, comprando Coca-Cola, trazendo Coca-Cola, e conversa daqui, de conversa de lá, desligado, ninguém prestando atenção em coisa nenhuma. Ele falou, bom, em algum momento isso vai parar. E o negócio seguiu e não parava. Foi dado o microfone para ele. Imagina essa situação, você como convidado de uma conferência com 10 mil pessoas, e as pessoas ainda olhando o celular, sem a menor reverência, nenhuma. Diz que ele botou o braço assim, parou, ficou 1 minuto olhando. Aí as pessoas falaram, acho que deu o BO aí, o cara era para estar falando. E as primeiras palavras, antes de dizer, que alegre que estou aqui no Brasil, que satisfação, estou aqui, ele diz assim, então, se você tiver à mesa e tiver uma pessoa conversando com você, você estar à mesa e você conversando com alguém, e essa pessoa não está te dando a mínima atenção, você continuaria conversando com ela? Não. Se alguém batesse a sua porta e você falasse, você de novo aqui, o que você faria? Iria embora. Pois é o que está acontecendo aqui. Deus não está presente nesse lugar. E aí pregou sobre o temor a Deus. E no final houve quebrantamento, houve cura, houve transformação. Então, é isso. Desculpa, mas é isso. Então, às vezes, a gente está abrindo mão do agir de Deus pela maneira como a gente está diante da presença dEle. E eu vou acrescentar, se durante as nossas orações a gente pedisse mais por temor, a gente ia pedir menos perdão. A gente iria pedir muito menos perdão. Se eu e você, quando estivéssemos orando, pedisse perdão, acrescenta temor na minha vida, Deus. Acrescenta que eu possa entender o que é isso. Então, vamos lá. Temor do Senhor não é ter medo ou ficar assustado com Deus, porque Ele quer ser íntimo com você. Agora, o que é então temor ao Senhor? É um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e por todas as coisas que Ele declara santa. Não é só amar Jesus, não é só amar a igreja, mas é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e tudo aquilo que para Ele é santo. Então, se aquilo para Ele tem valor, tem que ter valor para mim também. Senão eu não o temo. Atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em sua vida e na minha vida. Ele está numa posição de desculpa, não existe o cara lá de cima. Se você acha que isso é bacana, desculpa, não é. Não, porque o cara lá de cima, o meu brother, que isso, meu? Da onde a gente pode tirar um negócio desse? Nós estamos misturando coisas, nós estamos colocando Deus no mesmo nível nosso, no nível humano, Deus que criou todas as coisas, que tem poder para mudar tudo, e a gente diz que é o cara lá de cima, que é meu brother, que é meu amigo. Então deixa eu só lembrá-los, Deus é o nosso Abba Pai, sim,
Ele é o nosso Abba Pai, que significa paizinho, mas ele também é fogo consumidor. E é quem vai julgar você e a mim, desculpa. É no amor que eu falo. Talvez eu nunca tenha pregado como para filhos hoje aqui. É um pai conversando com filhos, arrependido de não ter tido essa conversa antes, como eu comecei. Muito arrependido de não ter tido algumas vezes conversa sobre esse tema. Tanto que esse pastor fez 8 aulas sobre esse tema. E durante muito tempo a gente achou bacana ouvir, o cara lá de cima, mas não pode, desculpa, não pode, não é assim. Não é assim. A gente diminui a glória de Deus, o poder de Deus, achando que Ele é parceiro meu. É temor a Deus é tremer profundamente, com reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilha da sua palavra. Isso é temer a Deus, temor a Deus. Honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Então, volto de novo à coisa. Essa pessoa, você tem dúvidas que Deus a ama? Se você conseguir me provar que tem alguém na face da terra que Deus não ama, eu posso te dar razão em alguma coisa, mas eu posso te garantir que, de acordo com a palavra, você não tem como comprovar isso. Porque Deus é amor. E Ele nos ama apesar das nossas deficiências e falhas. Ele é amor. Então, se Ele ama, por que você não ama? Por quê? Não, mas Ele ama. Sabe por que você não ama? Não tem temor. Porque se tiver temor, você vai amar. Você vai honrar. Vocês estão conseguindo chegar onde eu quero? Como é tudo muda na tua vida e na minha. Porque amar o que Ele ama muda muito. Mas isso é temor. Temor do Senhor é fazer do interesse dEle o nosso interesse. Qual é o interesse dEle? Salvar aquela pessoa. Qual é o interesse dEle? Transformar aquela pessoa. Qual é o interesse dEle? Fazer aquela pessoa uma pessoa melhor. Isso tem que ser meu interesse também. E lutar por isso, todos os dias. E não simplesmente, cansei, já deu, não quero mais. O que eu podia fazer, eu fiz, João. O interesse de Deus é transformar aquela pessoa. Porque Deus não desiste, nem de você, nem de mim. Não desiste. Não desiste. E presta atenção agora aqui. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz, mas vamos entender, que produz de fato medo, pavor e até terror diante, não dele, mas diante do simples pensamento de ofender a Deus. Ou seja, ofender a Deus tem que dar em mim um terror, um medo, um pavor, porque eu estou ofendendo aquele que me criou. Eu estou ofendendo aquele que... E aí o que acontece? Essa atitude torna impossível a você e a mim nós pecarmos casualmente, completamente ou persistentemente. Simples assim. Se eu tiver um terror, um pavor e um medo de ofender esse Deus, por que eu vou pecar casualmente, completamente ou persistentemente? Não vou. Não vou mesmo, não vou, porque, olha aqui. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o quê? O mal. É só assim. É só pelo temor de Deus que nós nos afastamos do mal. Não tem outra forma. Desculpa, porque eu amo, porque eu... Não. Nem você, nem eu, nem ninguém. Nenhum. E a partir daí, quando eu e você, de fato, tememos a Deus, eu te digo, nenhum pecado é visto de uma maneira casual.
Então, né, menti, mas saiu sem querer, ofendi, mas, poxa, estava com raiva. Nenhum pecado mais será visto de uma maneira casual. Porque o pavor, o terror, o medo de ofender esse Deus tão maravilhoso vai me afastar. Vai me afastar disso. E sem dúvida nenhuma que o temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo. Sem Ele, nós nada podemos. Ou seja, o Espírito Santo tem que manifestar em você e em mim, e desenvolver esse temor e esse tremor, e essa reverência, essa adoração sincera, e tudo isso que nós já falamos até aqui, é Ele que vai fazer isso. Isaías traz um texto sobre isso que é belíssimo, Isaías 11, 2-3, quando ele diz, se referindo a Jesus, e repousará sobre ele quem? Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de quê? De temor do Senhor. E aí ele finaliza se referindo a Jesus, dizendo que ele se deleita, Jesus, Deus, Filho de Deus, ele se deleita no temor do Senhor. Confesso que para mim é difícil alcançar, entender, inclusive, uma declaração como essa. Ou seja, aqui ele está se referindo a Jesus como homem, se alegrava no temor a Deus. Então nós também temos que começar a desenvolver, através do Espírito Santo, uma alegria, e não um pavor, e não um sentimento ruim. Não, eu tenho um Deus que fica me vigiando, se eu fizer tal coisa, ele faz tal coisa, ele vai me punir. Não. No juízo não tem punição, no juízo tem colheita. Aquilo que eu e você plantamos. Simples. Você acha que vai ter punição no juízo? Não, você vai colher aquilo que plantou. Porque a lei da semeadura é clara. O homem colhe aquilo que planta. O homem colhe aquilo que planta. Então, nós precisamos desenvolver tudo isso. Nós precisamos entender que é como Jesus. É bom. É agradável. Tem que alegrar teu coração e o meu quando nós temos temor a Deus. E não ao contrário. Porque normalmente temor é uma coisa que assusta, Queridos do céu, como isso me tocou, tudo isso, essa semana inteira, ou mais tempo ainda. Vamos falar um pouquinho agora só para a gente entender algumas poucas promessas que Deus tem para aqueles que o temem. Salmo 31, 19 diz assim, como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temam. Eu acho que assim como eu, você quer muito experimentar, receber diariamente a bondade de Deus. E é para querer. É para querer. Porque através da bondade de Deus é que a gente acorda todas as manhãs. Com disposição, com saúde. Através da bondade de Deus que a gente pega uma Covid e sai de uma Covid. Sem sequelas. Tudo isso é pela bondade de Deus. Mas o texto não diz que Ele dá para todos. Ele diz que Ele reserva para os que o temem. Eu acho que a gente tem que caminhar cada vez mais numa direção de não deixar brechas para que eventualmente a mão do Senhor possa pesar sobre nós. E às vezes a gente deixa. E aí depois quando Deus, por amor e com propósito de te trazer de volta, de falar o teu coração, acaba tendo que pesar um pouco a mão. Às vezes a gente não entende por quê. Então vamos inverter essa roda, vamos fazer de tudo para falar, Deus, estou andando nos teus caminhos.
o meu temor a Ti aumentou muito, Deus. Eu ando diante de Ti com amor, porque eu Te amo. Como a gente cantou esse louvor lindo, me apaixonei por Jesus. Lindo. Mas me apaixonar por Jesus e não temer a Deus não me garante nem salvação, nem sabedoria e nem conhecimento. Não me garante. Então a minha grande responsabilidade que eu sinto pela vida de cada um que está aqui hoje é isso. É tentar fazer com que o teu período aqui na terra seja o mais agradável possível. E Deus tem promessas para isso. Que você desfrute de paz, que os teus relacionamentos sejam maravilhosos, harmoniosos. É possível? Sim, é possível tudo isso. Deus morreu na cruz por isso. Então, essa é o que eu tento quase todo domingo, é trazer algo que te ajude nesta caminhada aqui. Eu posso talvez ser repetitivo muitas vezes, mas cada pastor tem um jeito de pregar a palavra. E o meu é assim, porque é assim que eu vivo, é assim que eu entendo esse Deus que quer o bem para mim, que passo por lutas, mas Ele é conosco, passo por dificuldades, mas Ele está ali presente. Então eu vivo esse Deus, eu creio nesse Deus e fruto disso é a maneira como eu quase sempre prego, né? Mas dessa vez, por exemplo, estou pregando algo que eu nunca preguei na minha vida. Mas por quê? Por amor a vocês. Por um grande, profundo amor a vocês. Porque eu quero que enquanto estão aqui, vivam da melhor maneira possível. E daqui vão direto para os céus. Direto para os céus. E a gente se encontrar lá. E a palavra de Deus hoje mostrou qual é o caminho para isso. Então, se eu não falasse, se eu não abordasse, eu iria ser cobrado lá na frente. Salmos 34, de 8 a 9, também diz o quê? Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os meus santos, pois nada, olha como ele termina isso, nada falta aos que o temam. O que mais eu poderia desejar para cada um de vocês que está aqui hoje, nesta manhã? Que nada falte para cada um que está aqui. É difícil imaginar isso. É mais ou menos que nem, não sei, no começo da semana, um dia eu acordei e Deus colocou o sentimento de gratidão e eu comecei a mentalizar as coisas pelas quais eu deveria ser grato a Deus. Você passa um dia, você passa vários dias. Porque eu voltei no lar que eu nasci, né? Uma família estruturada, nunca me faltou nada, e vai, a adolescência, e vai, o esporte que eu pratiquei. Nossa, se você levar a sério isso, de começar a agradecer a Deus, você passa horas agradecendo a Deus, porque tanto eu quanto você temos muitas coisas que milhares ou milhões de pessoas desejariam ter. Simples assim. Então provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que temam. O que eu mais gostaria que ficasse na tua memória no dia de hoje é que o temor, ele envolve a tua vida por completo. Porque ele vai falar de todo o teu tempo aqui nessa terra, todo o teu tempo como pai, como filho, como irmão, como tio, como qualquer nível de relacionamento, como patrão, como funcionário, porque essa sabedoria que Deus promete vai ser usada em todas as tuas áreas. O conhecimento também é importante para você poder olhar o mundo através dos olhos de Deus e não os seus, porque os seus têm julgamento assim como os meus. Não, aquela pessoa não. Esse aqui tudo bem, mas aquele lá não. Porque o nosso olhar é dessa maneira.
Então, que a gente possa passar a olhar de acordo com como Deus olha, e a salvação eterna. Grave isso, mas grave também que ele só se manifesta no ambiente no qual ele é reverenciado. Reverenciado. Se não há reverência, se não há temor, ele não vai se manifestar. A gente vê como exemplo também a passagem de Jesus curando e libertando um endemoniado de Gadara. Jesus, em vários outros lugares, ele ficava 1, 2, 3 dias e ministrava e curava várias vezes. Lá ele curou uma única pessoa e foi embora. Uma única foi embora. Por quê? Não tinha reverência a Deus, a Ele, naquele lugar. Para que ele fica? Ele não fica. Então, quando eu questionei Deus, por que o Senhor não me falou naquele culto? Por que eu não senti tua presença naquele culto, naquele evento que eu participei, que eu estava lá, que eu peguei isso, peguei aquilo? Ele falou, você não me reverenciou, João. Você não me reverenciou. Por que eu iria me manifestar a você? Ele respeita. Ele diz que está à porta e bate. Apocalipse diz isso. Estou à porta e bato. Ele não invade. E ele teria todo o poder para fazer isso. Porque Jesus, a gente vê passagens que as portas estavam fechadas e simplesmente ele adentrou. Quando os discípulos viram, João relata isso, quando os discípulos viram, ele estava lá dentro. E a porta continuava trancada. Então, poder para ele passar por porta, por parede, isso ele tem. Mas o Apocalipse deixa claro que ele diz, estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Você e eu que temos que abrir. Porque se ele é amor, ele não pode te obrigar a amá-lo. Um amor que obriga alguém a amar, não é amor. Então ele bate. João, você está aí? Estou. E aí, vai abrir? Vou. Hoje nós vamos ter um tempo agora de estarmos na presença dele, mas eu vou te sugerir, se você puder, a saúde permitir, fique de joelhos na presença de Deus. Fique de joelhos na presença de Deus. Pode soltar aquilo lá para mim? E converse com Ele como um Abba Pai, mas com entendimento que também Ele é um fogo consumidor. E que Ele quer que você não tenha falta de nada,